Saúdo-vos com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento falando e sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus, seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o tema de estudo de hoje do nosso canal é pecado consumirmos bebida alcoólica? Existe então muita polêmica no mundo cristão entre a Irmandade sobre o uso de álcool pelos cristãos. Deve-se realmente um servo de Deus se abster do álcool por motivo de não pecar? Deus realmente reprova o uso da bebida alcoólica? Veja a verdade desse assunto no nosso canal à luz das Escrituras Sagradas. Vamos iniciar então pelo Antigo Testamento. Eu estarei citando apenas 3 passagens, das quais fazem um apontamento à advertência quanto ao uso da bebida alcoólica. Porém, estará disponível no link na descrição deste vídeo uma análise completa em formato de texto, caso você queira acessá-lo depois. Vamos então iniciar a nossa análise lendo Provérbios capítulo 20, verso 1, que diz: "O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles." Então aqui nessa passagem o rei Salomão está nos advertindo quanto ao consumo exagerado do álcool, aquele que se deixa dominar pelo álcool e pelo vício da bebida alcoólica. Aqui então não se trata de uma proibição de Deus referente ao consumo do álcool. Nós vemos aqui apenas uma advertência para que ninguém se deixe dominar pelo álcool. Não beber em demasia e também não se entregar ao vício. Vamos também ler a passagem de Provérbios, capítulo 23, verso 20 ao 21, que nos diz: "Não ande com os que se encharcam de vinho, nem os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos." Então aqui nessa passagem vemos o rei Salomão lançando também uma advertência, um conselho, para que nós não nos ajuntemos com beberrões que bebem em excesso e os que praticam glutonaria, ou seja, também comem em excesso, pois nós bem sabemos que ambos os vícios, o da bebida e também o da comida, além de prejudicial para a saúde, tais vícios empobrecem o homem. Eles gastam grande parte do seu dinheiro, do seu salário, dos seus proventos em bebida e também em comidas em excessos, em glutonaria. Então aqui nós vemos, ao que tange a bebida alcoólica, uma advertência para que não sejamos beberrões. Vamos ler também a passagem de Números 6, do verso 1 ao 3, que diz: "O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que abster-se de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas." Já nessa passagem nós vemos a proibição de beber vinho a quem fizesse o voto de nazireu, certo? Que realmente aí era proibido de comer qualquer coisa que era feito de uva e também bebidas, certo? Feita de uva também, o vinho, qualquer bebida fermentada. Então esta proibição ao que tange de consumir bebida alcoólica é referente direta a quem fizesse o voto de nazireu. E para encerrar então a leitura de passagens que nos advertem quanto ao uso do álcool no Antigo Testamento, vamos ler Levíticos capítulo 10, verso 8 ao 9, que diz: "Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações." Aqui então nós vemos de fato uma proibição do consumo do vinho ou qualquer outra bebida.
alcoólica, porém ao sumo sacerdote e aos sacerdotes antes de entrarem no serviço santo, certo? Então essa proibição, correto, proíbe eles de consumirem bebida alcoólica apenas antes de executarem algum serviço religioso no tabernáculo. Bom, agora vamos ler as advertências quanto ao uso do álcool no Novo Testamento. Eu vou ler algumas passagens, as que eu encontrei que fazem advertência, certo? Efésios 5, verso 18, que diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Vamos ler também Tito, capítulo 2, versos 3, que diz: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Leia comigo também a passagem de Gálatas, capítulo 5, do versos 19 ao 21, que diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nessa carta de Paulo aos Gálatas, ao que tange a bebida alcoólica, é bem fatídico aqui na questão de embriaguez. Aquele que vive embriagado, que consome o álcool em excesso. Bom, leiam comigo também 1 Timóteo capítulo 3, verso 8, que diz: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Então, ao que tange aqui também o álcool, que não seja alguém que tenha um cargo, na igreja, os diáconos, não sejam amigos, não sejam dados a muito vinho. Vamos ler também 1 Timóteo, capítulo 3, do versos 2 ao 3, que diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser bêbado, ou dependendo de algumas versões, beberrão, que está, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Então aqui algumas diretrizes de condutas também, alguém que exerce algum cargo dentro da igreja, aqui se refere a bispo, e em questão aqui é o que tange a bebida alcoólica, que não seja um homem bêbado, beberrão, certo? Essa é a advertência que temos. Leia comigo também a passagem de Tito, capítulo 1, verso 7, que diz: por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo, aqui também se trata de alguém que tem algum cargo, ministerial, seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não bêbado ou beberrão, não violento, nem ávido por lucro desonesto, certo? Então aqui também essa passagem adverte, em questão da bebida, do álcool, que não seja beberrão. Então, no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, em relação a passagens que nos advertem quanto ao uso do álcool, nós só encontramos, fora quem não fosse, sumo sacerdote ou sacerdote lá da linhagem de Arão, dos levitas, que eles eram proibidos de beber antes de exercer um cargo ou alguma função dentro do tabernáculo. Fora isso, não tinha nenhuma proibição, Fora eles, a proibição de beber, na verdade, nós não encontramos. Certo? Deus proibindo de beber, sendo como pecado, uma transgressão de algum mandamento. Não há. Nós vemos aqui várias advertências quanto ao uso exagerado do álcool, quanto ao vício do álcool. Inclusive, eu separei algumas passagens aqui do Antigo Testamento que nos esclarecem, nos mostra qual que era de fato a visão de Deus em relação ao seu povo, ao homem, à mulher, consumir bebida alcoólica. Vamos ler aqui Deuteronômio 7, do versos 12 ao 13. Leia comigo. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem, as cumprirem, aqui se trata dos mandamentos de Deus,
Então o Senhor seu Deus manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o teu vinho e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que jurou dar aos seus antepassados. Então, nesta passagem aqui, nós nos deparamos que entre as bênçãos de Deus ao povo que obedecer os seus mandamentos, que guardar os seus mandamentos, dentre muitas bênçãos de Deus, uma delas é que Deus multiplicaria o vinho do seu povo. Então, este é um sinal de que Deus não faz maus olhos, né? Não tem maus olhos na questão do seu povo consumir bebida alcoólica. Vamos ler também outra passagem de Deuteronômio, agora capítulo 11, do versos 13 e 14. Leia comigo. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o seu coração e de toda a sua alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Então, mais uma vez, vemos aqui a fartura do vinho novo, como uma das promessas de bênção de Deus ao seu povo. Outra passagem que eu achei muito interessante, eu estar lendo junto com vocês, é de Deuteronômio, capítulo 14, do versos 22 ao 26. Prestem atenção. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome. Aqui diz, na época que tinha um tabernáculo, né, lá junto ao tabernáculo, ao redor, e quando foi erguido o templo em Jerusalém, né, os povos de outras tribos de Israel tinham que nas festividades irem até lá, certo? Aqui está se tratando deste dízimo, né, das festividades. Eu tenho um estudo em relação aos 3 tipos de dízimos, como lei nas Escrituras. Acessem depois esse estudo. Vamos continuar aqui. Para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas, se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe, se for longe demais, né, o templo, demais, troque o dízimo por prata. Então, tudo o que eles colheram nas colheitas, as crias de seus rebanhos, se fosse longe, aquele ano eles não pudessem ir, aquela família, então que eles vendessem e trocassem por dinheiro. E levem a prata, o dinheiro, ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, vejam bem, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com as suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor seu Deus. Então, vocês entenderam essa passagem, né? Na colheita, anualmente, no final do ano, e também nas crias dos rebanhos, o povo israelita fazia o quê? Eles separavam o dízimo de tudo e anualmente iam até o templo celebrar as festividades. Como eu falei, esse dízimo aqui em relação às festividades, certo? Que eles tinham que levar até o templo e também se manterem lá, que tinha datas festivas, por exemplo, a Sucá, eles tinham que ficar 7 dias em Jerusalém, certo? Morando em cabana, para relembrar como memorial os 40 anos que os seus antepassados hebreus viveram no deserto. Porém, se acontecesse algo que fosse impossível de eles irem, o que o Senhor ordenou aqui? Que eles pegassem o dízimo, vendessem, né, trocassem por dinheiro e fossem com a sua família a algum lugar, certo? E comprassem comida, vinho, qualquer tipo de bebida forte e se alegrassem na sua presença. Então o Senhor é contra,
na verdade, o consumo de bebida alcoólica? De forma nenhuma. Ele, inclusive, aqui está recomendando ao seu povo a trocar o dízimo por comida e por bebida. Não só vinho, qualquer outra bebida fermentada, bebida forte, né? E se alegrarem, comerem, beberem e se alegrarem. Bom, eu também não poderia encerrar esse estudo sem mostrar algumas peculiaridades que eu encontrei analisando o Novo Testamento, também fazendo uma exegese em algumas passagens. Vamos ler novamente a passagem de Efésios 5, versos 18, em que Paulo, ele diz: "Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo." Esse vocábulo nessa passagem de Efésios, embriaguez, que eu deixei grifado aí, ele origina-se da tradução correta da palavra grega metisteske. Está aí o código de referência dela, G3182, né? Cuja esta palavra ela vem da raiz grega metusko, certo? Que ela foi conjugada, né? Metisteske, ela foi conjugada da palavra metusco no verbo imperativo presente passivo da segunda pessoa do plural. É muito importante nós guardarmos esta palavra para o que vem mais adiante. Vamos falar agora do primeiro milagre de Jesus relatado nas Escrituras. Vamos ler aqui João capítulo 2, versos 10, que diz: "E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho bom." Então, nesta passagem aqui relata de que Cristo foi numa festa de casamento, certo? E que lá eles estavam, obviamente, consumindo o vinho, beberam tanto de que o vinho chegou a acabar, correto? Então, o que Cristo fez? Qual foi o primeiro milagre de Cristo relatado na Bíblia? Ele mandou encher, né, as vasilhas de água e lá, então, realizou o milagre de transformar a água em vinho. E através dessa passagem que nós lemos, nós entendemos de que era costume naquela época, no início da festa, servirem o melhor vinho, certo? Um vinho de melhor qualidade. E na medida que o povo fosse se embriagando, ficando bêbado mesmo, aí eles começavam a servir um vinho de pior qualidade, porque quanto mais bêbado o povo está, menos eles têm como discernir a qualidade de um vinho bom e de um vinho ruim. Então nós vemos nessa passagem que após a água ser transformada em vinho, o mestre Sala provou, né? O mestre Sala, na época ele era o chefe lá dos garçons, dos que serviam, né? Ele provou o vinho e falou que, poxa, geralmente se guarda, se serve o melhor no início e depois, em que está todo mundo já bêbado, se serve o pior, mas guardaste o melhor vinho para o final, né? Então até deixei grifado aqui essa expressão bebido bem. Vamos ver o que ela significa. Então essa frase bebido bem, que eu deixei grifada, ela é procedente da tradução do vocábulo grego metistosin. A referência bibliográfica está aí, é G3884, que é a conjugação no verbo subjuntivo aoristo passivo da terceira pessoa do plural de metusko, a palavra que nós vemos anteriormente, certo? É a mesma raiz grega de metusco, que significa, certo? Intoxicar, embebedar, ficar bêbado. Então vamos raciocinar bem. Se Deus fosse contra, certo, o ato de consumir bebida alcoólica, não era para esse primeiro milagre de Cristo, ao invés de transformar a água em vinho e dar mais vinho para quem já estava embriagado, para quem já estava bêbado, Cristo dizer as palavras de Paulo: "Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo"? Curioso, né? Então nós vemos aqui que a bebida alcoólica, o consumo dela em si não é pecado. Cristo, ele deu mais vinho para quem já estava bêbado, para quem já estava embriagado. Leia também comigo agora a passagem de Lucas 7, do versos 33 ao 34, que é uma afirmação do próprio Cristo. Foi ele mesmo quem disse isso. Vamos lá. "Pois vem João Batista, que não come nem bebe vinho, e vocês dizem, tem demônio? Aí vem o Filho do Homem,
que come e bebe, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Então, nesta passagem, nós vemos Cristo questionando os fariseus que antes dele tinha João Batista, que não bebia vinho, e mesmo assim era chamado, era criticado de endemoniado, né? E que aí veio Cristo, que bebia vinho, e eles também os criticavam que era amigo, era bebelão, comilão, amigo de publicano e de pecador. A expressão, então, nesta passagem, bebedor de vinho, ele é a tradução do vocábulo grego oinopotes. A referência é G3630, no qual denota os significados de apreciador de vinho, dado ao vinho e bêbado, certo? Então ali falaram que Cristo ele comia e era apreciador de vinho, gostava de vinho, era dado ao vinho e amigo de publicano e pecadores, certo? E nós não vemos Cristo repreendendo eles por essas referências que fizeram a ele. Cristo também, ele era amigo de publicanos, tanto que ele elegeu, né, o apóstolo publicano Mateus para ser apóstolo, certo? E também era amigo de pecadores também. Então ali todos sabiam que Cristo, ele gostava de vinho, ele bebia vinho, tanto que na ceia, na comemoração da Páscoa judaica chamada Pessach, nós vemos Cristo tomando vinho. Certo, meus irmãos? Então, Cristo ele não era contra o uso do vinho, pois ele mesmo bebia, todo mundo sabia que Cristo ele bebia vinho. Não que andava bêbado, era beberrão, era viciado, nada disso, mas ele apreciava o vinho, certo? Então fizeram essas atribuições a ele e ele não repreendeu os fariseus por isso. Chamaram ele de bebedor de vinho, né, apreciador de vinho e amigo de publicanos e pecadores, certo? Então aqui foi um relato que o próprio Cristo fez. Então, meus irmãos, o propósito desse estudo é desmistificar sobre o consumo da bebida alcoólica. Provar de que perante as Escrituras ela não é pecado, não há nenhuma proibição de Deus, certo? Nos proibindo e consumir, seja qual for bebida. Fora, claro, conforme vocês viram, os sacerdotes na época lá do tabernáculo, do templo, antes de entrar, antes de exercer algum serviço religioso. Fora, certo? Fora esta situação, não há nenhuma proibição de nós consumirmos bebida alcoólica. Deus, inclusive, indicava, recomendava para seu povo, para eles se alegrarem. Cristo, ele bebia vinho, ele apreciava vinho. Então, se você ver algum irmão, alguma irmã, em qualquer situação, bebendo uma latinha de cerveja, uma taça de vinho, não julgue, não o difame por aí, não o chame de fraco, de desviado, muito menos de pecador. Pois você sim estará pecando, levantando falso julgamento contra o seu próximo. Porém, se me perguntarem se eu recomendo o uso da bebida alcoólica, eu vou dizer que se você consegue se alegrar, relaxar, se distrair sem o uso do álcool, assim o faça, assim é melhor. Pois se você não tem exata certeza, absoluta certeza da sua capacidade de controle perante a bebida alcoólica, realmente se abstenha do álcool. Pois o álcool em excesso, ele acarreta diversos problemas físicos, mentais, sociais. Ele destrói famílias. O vício do álcool, assim como qualquer outro vício, ele destrói família, destrói o trabalho da pessoa, mata ela profissionalmente, socialmente, moralmente e também espiritualmente. Então, se a pessoa não tem certeza de que ela terá autocontrole ao consumir bebida alcoólica e que ela não se entregará ao vício, realmente o melhor que ela pode fazer é se abster, certo? Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que consumir bebida alcoólica não é pecado aos olhos de Deus. Agradeço mais uma vez a sua atenção, a sua participação. Peço que você se inscreva no meu canal, caso não for, que você
Também ative o ícone do sininho e na opção de receber todas as notificações, pois a cada estudo que eu postar você será automaticamente avisado. Também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para chegar a mais irmãos. E também recomenda que você assista a todos os estudos já postados em meu canal, para você alcançar um conhecimento mais profundo sobre a lei de Deus. Ok? Então lhe agradeço mais uma vez e lhe saúdo com a santa paz de Deus e até o próximo estudo. Se você gostou do nosso estudo, curta nosso vídeo e compartilhe em suas redes sociais para alcançar mais pessoas. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos estudos. Deus abençoe.